Fala pessoal, sou o professor Henrique Melo. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de geografia aqui pelo Logos Isolados, tá? O assunto hoje da aula de geografia são fontes de energia, tá? Um dos temas aí que cai bastante aí no Enem, no Exame Nacional de Ensino Médio, tá? Que cai com uma certa frequência, tá? Entre os maiores temas aí que abrangem aí esse setor, tá ok? Das fontes de energia, o que é interessante nós sabemos sobre as fontes de energia, em nosso planeta, nós encontramos aí vários tipos de fontes de energia. Tá? Essas fontes, elas podem ser renováveis ou não renováveis, tá? Então, a energia solar e a eólica, por exemplo, né, obtida através da radiação solar e a outra através dos ventos, por exemplo, fazem parte das fontes de energias renováveis, tá? Inesgotáveis. Tá? Em contrapartida, os combustíveis fósseis, né, derivados do petróleo, do carvão mineral, possuem uma quantidade limitada aí em nosso planeta, né, podendo acabar caso não exista aí um consumo racional. Então, as fontes tradicionais de energia são esgotáveis, pelo menos a maior parte delas. Então, disso resulta aí a necessidade de se encontrar modelos alternativos, né, propostas de energias alternativas que contribuam com a produção mundial. Tá? Então, aqui tem um gráfico aqui sobre as fontes de energias, aliás, uma tabela, perdão. Temos as fontes tradicionais e as fontes alternativas. Então, eu tenho a hidroeletricidade, carvão, energia nuclear, petróleo, gás natural e lenha. E do outro lado aqui eu tenho a biomassa, a energia solar, a eólica, a álcool, a energia geotérmica e a marinha. E aqui eu tenho um balanço aqui, ó, né, na matriz energética comparativa aí mundial 2005 e no Brasil, tá? Os dados aqui onde mostram a porcentagem entre você tem alguns dados sobre a utilização das fontes energéticas no Brasil e no mundo, certo? Aqui eu vou ter o petróleo como um dos maiores, né, 35%, e no Brasil também o petróleo, 37,4%, o que sugere que o petróleo ainda assim é uma das fontes de energia mais consumidas, das fontes mais consumidas para se fazer, para se obter energia, tá? As fontes de combustível fóssil, tá? Então, por isso essa preocupação nos dias de hoje com essas novas técnicas renováveis, né, essas novas fontes de energias renováveis, tá? Que sabe que o petróleo um dia vai acabar, tá? Infelizmente, ele é esgotável, tá? Então, falar um pouco sobre essas fontes de energia. Por exemplo, a energia hidráulica, né? Ela é a mais utilizada no Brasil em função da grande quantidade de rios em nosso país, tá? A água possui grande potencialidade energética e quando ela é represada, esse potencial aumenta ainda mais. Ou seja, em uma usina, por exemplo, hidrelétrica, existem turbinas, tá, que na queda d'água fazem funcionar um gerador elétrico, né, produzindo energia. Então, embora a implantação de uma usina ela chegue a provocar aí impactos ambientais, né, na sua fase de construção, né, da represa, esta é uma fonte considerada limpa, tá? É uma das mais limpas fontes de energia que nós temos. A energia fóssil, essa já é constituída há milhões de anos a partir do acúmulo de materiais orgânicos, tá, no subsolo, tá? Então, a geração de energia a partir dessas fontes normalmente gera poluição e, e colabora também com o aumento do efeito estufa, né, o aquecimento global, tá? Isso acontece principalmente nos casos dos derivados de petróleo, por exemplo, diesel, né, gasolina e do carvão mineral. Né? Já no caso do gás natural, o nível de poluentes é muito menor, quase nada. Então, energia solar. A radiação solar ela é captada e transformada para gerar calor ou eletricidade. Então, ela é utilizada por meio de diferentes tecnologias, tá, em constante evolução, e como, por exemplo, o aquecimento solar, a energia solar fotovoltaica, a energia heliotérmica e a arquitetura solar e a fotossíntese artificial. Então, são esses tipos, né? Embora pouco explorada no mundo em razão do alto custo, né, da implantação, é uma fonte limpa, geralmente ela
não gera uma poluição, nem impactos ambientais muito drásticos, né, de forma alguma, tá? Ela é completamente limpa, tá? Talvez seja uma das mais limpas. A energia de biomassa é a energia originada a partir da decomposição aí, em curto prazo de materiais orgânicos, como esterco, restos de alimentos, resíduos agrícolas, tá? Em curto prazo. Então, esse gás, ela, em curto prazo, ela tem o gás metano que é produzido, ele vai ser usado para gerar energia, tá? Então, na geração de energia por meio de biomassa, exclui-se aí os tradicionais combustíveis fósseis. Por quê? Embora estes também sejam derivados da vida vegetal, carvão mineral, por exemplo, ou mineral, petróleo e gás natural, mas eles são resultado de várias transformações que passaram por milhões de anos para acontecer, enquanto a energia da biomassa não, em curto prazo, tá? Então a biomassa ela pode ser considerada um recurso natural renovável, enquanto que os combustíveis fósseis não, né? Se renovam porque não se renovam a curto prazo, certo? A energia eólica. A energia eólica ela é gerada a partir do vento, né? Então grandes hélices são instaladas em áreas abertas, tá? Sendo que os movimentos dessas hélices, elas geram energia elétrica, tá? Então é uma fonte limpa, inesgotável e em expansão aqui no território brasileiro. Então, a maior parte dos parques eólicos se concentram aqui nas regiões Nordeste e Sul do Brasil. Então, no Nordeste, quase todo o território nacional tem potencial para a geração desse tipo de energia, tá? Então, o desenvolvimento de energia eólica no Brasil está ajudando o país a alcançar seus objetivos estratégicos, né, que diz respeito aí a aumentar a segurança energética, né, a matriz energética, reduzir as emissões de gases de efeito estufa e a geração de emprego e renda, tá certo? A energia nuclear, isso é um ponto bem crucial para se falar, né? Então, é produzida através do urânio, tá? Que é um elemento químico que possui muita energia, tá? Então, quando o núcleo ele é desintegrado, então uma enorme quantidade de energia é liberada. Então, essa energia liberada, as usinas nucleares aproveitam essa energia para gerar eletricidade, tá? Transformar a eletricidade. Então, embora não produza poluentes, né, em quantidade, mas tem a quantidade de lixo nuclear, que é um ponto negativo, né? E além dos acidentes que podem ocorrer. Por exemplo, aí os acidentes em usinas nucleares, embora raros, representam um grande perigo. Exemplos aí, por exemplo, de Fukushima, no Japão, e Chernobyl, na Ucrânia, né? Os maiores acidentes radioativos da história, tá? Tem relação direta com energia nuclear. Então, a energia geotérmica, ela é obtida a partir do calor proveniente do interior da Terra, tá? Então, as camadas profundas da crosta terrestre, onde, em algumas regiões do globo, elas apresentam temperaturas superiores a 5.000 graus. Então, as usinas, elas podem utilizar este calor para acionar as turbinas elétricas e gerar energia. Então, esse tipo de energia ainda é muito pouco utilizado, porque tem um gasto muito grande, certo? Em relação a isso. Assim como a energia gravitacional também, que a energia gravitacional ela é gerada a partir do movimento das águas oceânicas nas marés. Tá? Então ela possui um custo também elevado, tá? De implantação, e por isso é pouco utilizada. Então, ambas, né? Mas alguns especialistas afirmam que essa energia, no futuro, ela será uma das principais fontes de energia do planeta. Tá? Torcer para que realmente funcione, né? E aqui temos alguns exemplos de questões aqui, em 2010, onde fala que é o seguinte: deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale cercado de altas montanhas e de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio, que é fonte de água para consumo, irrigação das lavouras, de subsistência e pesca. Na região que possui pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. Então, a estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Então, qual forma de obtenção de energia entre as apresentadas é a mais indicada para se implantar, para ser implantada nesse município, de modo a causar o menor impacto ambiental? Aqui eu tenho a alternativa A,
Termoelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração. B, eólica, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia. C, nuclear, pois o modo de resfriamento de seus sistemas não afetaria a população. E D, fotovoltaica, quase que não falava, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local. Tá? E hidroelétrica, pois o rio que corta o município é suficiente para abastecer a usina construída. Ó, primeiramente aqui, essa D aqui, a gente se referiu aqui no texto que a água aqui do rio, ela é de pouca vazão, tá? Ela não tem tanta vazão, ela é usada o quê? Para o consumo de alguns moradores, né? A irrigação das lavouras de subsistência e a pesca. Então, além de ter uma pequena extensão territorial a cidade. Então, é um município muito pequeno. Aqui, a fotovoltaica, é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local. Sim, com certeza. Preste atenção. Aqui eu tenho uma incidência solar o ano todo. Então, tem como aproveitar. E a região montanhosa, isso também faz muito bem. Que não dá certo, por exemplo, para eólica, que tem que ser campo aberto, né? Litoral, né? Para aproveitar mais o vento. Se tem barreira, você não consegue ter vento. Então, com certeza, a questão aqui é a de fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local. Tá? Competência de área 6, compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. E habilidade de 9, reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas. Tá? Aqui eu tenho uma outra questão do Enem 2013, que fala sobre uma empresa que vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de energia à base de ventos, né, uma eólica, no sudoeste da Bahia. Então, o complexo eólico Alto Sertão, tá, em 2014, terá capacidade para gerar 375 mil megawatts, um total suficiente para abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes. Ó. Então, aqui tirado aqui busca os bons ventos e fecha contrato aqui com na Folha de São Paulo, né? O título aqui da matéria aqui da Folha de São Paulo. Então, a opção tecnológica retratada na notícia propiciona a seguinte consequência para o sistema energético brasileiro. Tá? Redução da utilização elétrica. B. Ampliação do uso bioenergético. C. Expansão das fontes renováveis. D. Concentração da demanda urbana industrial. E intensificação da dependência geotérmica. Em nenhum momento falamos sobre dependência geotérmica aqui, sobre energia geotérmica. Tá? Mas aqui vamos falar um pouco sobre o quê? Vamos lá, para o texto. Então, tem uma expansão, pessoal. Ó, 230 turbinas. Tá? O segundo complexo de energia. Quer dizer, então, essa empresa ela vai fornecer, então, vai ter uma certa expansão aqui desse tipo de energia renovável, né? Então, eu vou ter aqui, ó, uma expansão das fontes renováveis aqui, no caso, a eólica, né? Estou investindo aqui, ó, 230 turbinas, um segundo complexo, já existia um complexo de energia base de eólica, tá? Então, realmente, vai ter uma expansão desse tipo de fontes renováveis, tá? Então, aqui, ó, expansão das fontes renováveis, então, a competência de área 6 e a habilidade número 29. Ok, pessoas? Então, é isso aí. Encerrando por aqui. Dúvidas, críticas e sugestões, tá aí meu e-mail. Podem falar comigo e até a próxima.